Eu quero que hoje você pare e pense um pouquinho comigo. Pense um pouco diferente. Você sabia, você já parou para pensar de onde saiu aquela expressão que quando nós vamos nos batizar nas águas, para que a gente possa tomar a Santa Ceia, a gente fala que é para a gente fazer parte do corpo de Cristo? Já parou para refletir mais sobre o que isso significa? Jesus fala que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos, não é mesmo? Ele fala que sem ele nada nós podemos fazer e que quando os ramos eles se deslocam, vamos dizer, eles são cortados da árvore, vamos pensar numa árvore, no real que a gente conhece, quando esses galhos eles são cortados, eles são lançados fora e são lançados para ser queimados, não servem para outra coisa. E quando Paulo também diz sobre as partes do corpo de Cristo e que nós todos, a Igreja de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, ele disse que não pode um pé dizer que só porque eu não sou mão, eu não faço parte do corpo de Cristo, porque mesmo que ele dissesse isso, ele continuaria fazendo parte do corpo, né? E não pode um ouvido dizer que já que eu não sou olho, eu não faço parte do corpo. Eu quero que isso a gente possa refletir tudo nisso juntos e entender por que a gente fala sobre a expressão fazer parte do corpo de Cristo quando nós tomamos a Santa Ceia e o que Paulo quer dizer em parte do corpo de Cristo. Ele usa muito esse simbolismo de um corpo humano para que a gente possa entender melhor. A Bíblia toda ela é usada assim dessa forma, ela é muitos simbolismos, porque ela é espiritual, obviamente, mas ela usa muitos exemplos do nosso cotidiano para que a gente venha entender um pouco melhor. Na época dos apóstolos, o último momento, a última noite que eles se encontraram com Jesus, Jesus fez ali uma Santa Ceia. Foi a primeira vez que a Santa Ceia aconteceu, quando ele se reuniu ali com os discípulos e ele partiu o pão e ele dividiu ali o vinho para cada um e ele disse que aquilo era para que eles continuassem fazendo e continuassem se lembrando dele comendo pão e comendo pão e bebendo cálice, para que aquilo viesse continuar, fosse algo rotineiro na vida deles, para que eles sempre lembrassem de Jesus. Mas Jesus já estava dando sinais, já estava falando para eles que o Filho do Homem deveria ser sacrificado, deveria ser morto, pelo bem da humanidade, pelo bem das pessoas, mas eles não estavam ainda com a mente aberta para aquilo, então eles não entendiam. Então, naquele momento, quando Jesus fez aquela primeira Santa Ceia, Jesus estava querendo mostrar ali para eles de que seria a última vez que eles se ali, né, com Jesus ainda sendo humano, com Jesus ainda estando vivo, mas eles não entendiam. Mas aquele momento que Jesus fez aquela Santa Ceia, ele queria mostrar ali que eles estavam fazendo uma aliança com ele, né? Estavam fazendo uma aliança com Jesus. E futuramente isso significaria para nós uma aliança que nós temos com Cristo, relembrando o seu sacrifício que ele fez por todos nós para a remissão dos nossos pecados, para uma reconciliação com Deus novamente. E a ordem de Jesus para os discípulos sempre foi: façam discípulos, façam mais discípulos, né? Que as pessoas preguem o evangelho para que outras pessoas possam acreditar e possam fazer parte de mim, né? Serem também parte do corpo de Cristo. E na época dos apóstolos, da igreja primitiva, eles pregavam o evangelho e aqueles que acreditavam, eles já batizavam aquelas pessoas. Os apóstolos já eram batizados antes mesmo de Jesus, mas Jesus mesmo deu o exemplo de ser batizado. E João Batista, quando foi batizar Jesus, João Batista falou: mestre, o Senhor não precisa disso. Porque João Batista entendia que era para remissão de pecados, mas João Batista disse: não precisa, o Senhor não precisa disso. Mas Jesus disse que era para que servisse de exemplo. Tudo que está na Bíblia hoje serve de exemplo para os nossos dias. Tudo nós temos que trazer para o nosso dia também. Entendermos que se está escrito na Bíblia, também serve para nós. Não é porque aconteceu numa época passada que não serve para nós hoje. Então Jesus disse: eu preciso, para que isso sirva de exemplo. E a Bíblia fala que quando eles sobem das águas, Jesus mesmo vê uma pomba descendo sobre a sua cabeça, que significava ali a descida do Espírito Santo sobre a vida dele. E isso nos traz um entendimento de que a Bíblia fala que quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, quando Jesus ali estava dando aquele exemplo de se batizar, ele mostrou ali então o recebimento do Espírito Santo. Não que ele não tinha, mas tudo ele estava fazendo para que servisse de exemplo. Recebeu ali então o Espírito Santo e isso aconteceria com todos aqueles que se batizassem.
Então, quando nós nos batizamos ali, nós sim recebemos o Espírito Santo naquele momento, para que ele venha nos guiar, para que ele venha nos ajudar. Então, aquilo Jesus estava mostrando como um simbolismo para que viesse usar de exemplo para a nossa vida hoje em dia. Então, por isso que a gente tem o costume de dizer que quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos fazendo ali parte do corpo de Cristo, porque nós estamos ali reafirmando a nossa crença em Jesus, a nossa gratidão, nós estamos relembrando, reafirmando a nossa aliança com Ele. E quando Paulo vem falar sobre partes do corpo de Cristo, ele vem deixar claro que nós precisamos fazer aquilo que o cabeça manda. Nós unidos, nós Igreja do Senhor unidos, montamos ali o corpo de Cristo, vamos dizer simbolicamente, né? Nós formamos ali o corpo de Cristo, mas Cristo, ele é a cabeça. Então, todos unidos, a igreja unidos com Cristo, nós complementamos ali o reino de Deus. Jesus, ele falou várias vezes de que o reino de Deus havia chegado na época que ele estava na terra. Porque ele era o reino de Deus que estava vindo, estava transformando vidas, estava trazendo de volta aqueles que estavam perdidos. Ele mesmo fala que ele foi mandado para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Então ele veio para resgatar, o reino de Deus era ele que estava aqui na terra. Então ele vinha trazendo todos para si. E Paulo, ele vai deixar claro sobre o corpo de Cristo porque ele quer deixar claro que nós devemos fazer aquilo que o cabeça manda. O nosso corpo, quando nós vamos mexer uma mão, quando nós vamos mexer um braço, tudo isso é feito a partir de um mandato do nosso sistema nervoso, que está dentro da nossa cabeça e dentro do nosso cérebro. Então vamos pensar, quem seria esse sistema nervoso? Jesus. É como se Jesus fosse o sistema nervoso. Imagine na sua frente o seu corpo, o corpo do ser humano. A cabeça é Jesus e o corpo é a igreja. Então a igreja faz aquilo que o cabeça manda, o seu corpo faz aquilo que a sua cabeça, o seu sistema nervoso manda. A sua mão não pode mexer se o seu sistema nervoso não mandar um sinal. Entende? Então assim que nós devemos viver a nossa vida, fazendo aquilo que a cabeça manda, que é Cristo. Quando nós tomamos a Santa Ceia também nós reafirmamos a nossa união em Cristo e nós devemos estar unidos também como irmãos, como igreja, unidos. Quando nós desmembramos uma parte do corpo, ela não pode sobreviver sozinha sem estar no corpo. Um braço não pode sobreviver sem estar no corpo. Uma mão, ela não pode sobreviver sem estar no corpo, porque ela não consegue tirar nutrientes. De onde ela vai tirar nutrientes? De onde seu braço vai tirar nutrientes? De onde essa mão e esse braço vai tirar o sangue para que ela possa sobreviver? Não tem como. Então isso Paulo quer deixar claro também, que nós precisamos estar unidos com Cristo, senão nós iremos morrer. E isso que Jesus também disse quando ele fala que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, e se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Mas se nós nos distanciarmos dele, nós iremos secar, nós seremos galhos que iremos secar e seremos jogados no fogo, nós iremos queimar. Quando Jesus fala também sobre o povo de Deus ser o sal da terra e a luz do mundo, ele diz assim também que quando o sal se torna insípido, quando ele perde o sabor, para nada mais serve a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Então assim nós temos que olhar para nós e entendermos que nós fora do corpo de Cristo, nós fora de Cristo, nós morremos, nós não temos como continuar, não temos de onde tirar nutrientes para o nosso espírito. A palavra de Deus, ela nos traz nutrientes, e a palavra é o próprio Jesus. Então dali nós tiramos os nossos nutrientes para que o nosso espírito venha sobreviver. Então é isso que Jesus e Paulo, nós unindo essas duas passagens, nós podemos entender o quão importante é estarmos ligados em Cristo, sermos unidos no corpo de Cristo, sermos uma igreja unida, estarmos ali com a nossa mentalidade em Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo não é só no domingo você ali tomar a Santa Ceia, mas é você tomar a Santa Ceia entendendo o porquê que você toma ela e qual é a importância daquilo. É você entendendo que é uma lembrança e reafirmação do sacrifício de Jesus na cruz por nós. É você entendendo que você fazer parte do corpo de Cristo é fazer aquilo que o cabeça manda, aquilo que Cristo manda. Então se você só vai e toma Santa Ceia sem entendimento nenhum, só vai na igreja sem entendimento nenhum, faz aquilo que você quer, do jeito que você quer, entenda, você não está fazendo parte do corpo de Cristo. Você está fazendo algo por ali talvez costume, ou por talvez ali obrigação, ou porque uma pessoa diz que você precisa batizar, ou porque outra pessoa diz que você precisa ir para a igreja. Mas peraí, você está indo com total entendimento do que é aquilo e sobre o que aquilo traz sobre a sua vida? Se você não tem feito isso ainda, busque entender sobre isso. Porque aí você está fazendo parte realmente do corpo de Cristo. Quando você entende.
Essa expressão que nós falamos quando nós vamos batizar, que é para fazer parte do corpo de Cristo, não está errada, mas é que nós não aprofundamos mais a nossa mente sobre o que aquilo significa e de onde saiu aquilo, por que nós falamos dessa forma, entende? Jesus fala que Ele nos aceita e que Ele nos escolheu. Não somos nós que aceitamos a Jesus, mas Ele nos escolheu. E Ele fala aqui em João 15:16 que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu para que nós possamos ir e dar frutos e que os nossos frutos permaneçam. Então mesmo nós temos que olhar para nós e pensar, nossa, nós tão pecadores, tão errôneos, fazemos tudo de errado. Não existe caminho bom em nós. Mas mesmo assim Ele nos aceita quando nós nos humilhamos a Ele, nós reconhecemos e nós fomos até Ele, quando nós vamos até Ele, Ele assim nos aceita e Ele nos perdoa. Então Ele é quem nos aceita, não somos nós. Nós temos o costume de dizer que eu aceitei a Jesus, ou fulano aceitou a Jesus, mas é só um costume de linguagem que a gente tem. Mas na verdade quem nos aceita é Ele. Pode a criatura aceitar o Criador? Não, o Criador veio antes. Então pode, quer dizer, a criatura escolher o Criador? Não. O Criador escolhe a criatura, porque Ele veio antes. Então Ele nos escolhe, Ele nos aceita novamente. Entende? Então assim nós conseguimos então entender quão grande é o amor de Deus na nossa vida, e quão importante é o amor de Deus na nossa vida, e como Ele supera todas as expectativas, ou tudo aquilo que a gente tem como conhecimento. Então fazer parte do corpo de Cristo é você fazer aquilo que o Senhor te manda. É você buscar negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Fazer parte do corpo de Cristo é muito mais do que você só estar ali tomando a Santa Ceia. É você ter o entendimento do que você está fazendo. Amém? Espero que você tenha entendido aquilo que eu trouxe da parte de Deus para você hoje. Porque não sou eu que venho aqui dizer, mas o Senhor que me dá para que eu venha trazer para você. Porque não importa o meu conhecimento, nada, se não tiver o Espírito Santo para me dar esse entendimento, essa capacidade. Não importa de nada, vale aquilo que eu tenho, mas aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele me capacita. Então o que eu trago para vocês é aquilo que Ele me dá. Eu creio nisso. Então eu espero que essa palavra tenha te edificado, que você possa continuar pensando sobre isso, possa isso abrir a sua mente, para que você possa sempre buscar entender mais a fundo das coisas. E não só fazer no literal, ou só fazer porque mandam, ou só afirmar porque afirmaram para você. Mas buscar entender de onde veio aquilo, porquê daquilo, que você vai se surpreender cada vez mais com Jesus a partir do momento que você se procurar entender melhor sobre Ele, sobre como Ele pensa, como Ele funciona. Amém? Espero que você possa ser edificado com essa palavra, que você venha me ajudar com aquilo que você pode, que é se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo aqui para que venha ser luz para a vida de outras pessoas, amém? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!